Olá, para quem ouviu o episódio de ontem, hoje vai parecer uma continuidade, mas é que realmente o que eu vou trazer hoje foi o que gerou a minha atenção e o que me chamou a atenção no tema do episódio anterior. Vocês vão entender. Eu acompanho um canal de um jovem, um garoto americano que ele entrevista grandes bilionários pelo mundo e ele consegue a entrevista muito rápida dele saindo de um restaurante, saindo de um prédio, e ele tem uma contribuição muito inteligente. Ele pergunta o que esse homem passou para poder chegar onde ele chegou, quais foram os tropeços, se ele já faliu algumas vezes, qual foi o conselho que ele recebeu que mudou a vida dele. Então, assim, ele chega perto de pessoas que aparentemente são bem-sucedidas e ele vai ali e faz uma entrevista muito rápida. Mas o valor dessas entrevistas é fora de série, né? As respostas que ele recebe. E eu tava acompanhando uma dessas entrevistas, foi com um sheik, parecia ser um sheik, foi lá em Dubai. E aí ele perguntava, né, você já quebrou alguma vez na sua vida? E esse homem respondeu, mais de 16 vezes. E você já passou por dificuldade? Ninguém acreditava, né, que pudesse ser alguma coisa. Ele falou, mas você tem muito dinheiro, esse carro é seu? Ele falou, sim. Eu nem entendo de carro, mas era um carro bem luxuoso. E ele falou, sim, mas meus pais não tinham nada disso. Eu cresci como uma pessoa que não tinha dinheiro, não tinha oportunidades. E quebrei muitas vezes, né, como ele falou. Mas eu aprendi algumas coisas na vida. Ele tinha até anotado no celular, ele mostrou pra ele, né? Sobre mentalidade, eram vários conselhos que ele tinha recebido, ele guardou isso aí. Ele falou, isso aqui era eu há 10 anos atrás. Eu escrevendo pra mim mesmo o que eu tinha que fazer pra dar certo na vida. E ele falava, o que você trabalha, né? Ele falava, eu sou dono do maior parque aquático do mundo. E encerrou ali a conversa. Eu, muito curiosa, fui atrás dele e atrás de saber que parque aquático era esse, maior do mundo. E de fato, ele, pelo Guinness, alguma coisa assim, recebeu essa nomenclatura porque ele tem um parque aquático em Dubai, no mar, numa praia bem calma. Ele colocou vários brinquedos. E aí ele viralizou na internet porque ele faz campeonato com as pessoas, ele paga em dinheiro. Então você vai lá e aí ele faz alguns desafios, né? Poxa, se você fizer todo o circuito sem cair no mar, você vai ganhar 100 mil reais. E as pessoas ficam tentando, e é muito mais para adulto o parque, até porque é na água, no mar, então tem o risco de cair toda hora, e é bem grande. E por que eu trouxe isso? Porque me chamou a atenção, primeiro, a trajetória dele, né? Você viu quantas vezes ele teve que falir, que errar, mas ele chegou nessa grande ideia. Eu não sei como foi o processo, né? Ele não conta detalhes. Mas quando ele falou que era dono do maior parque aquático do mundo, o que a gente imagina? Um lugar enorme, estruturado no chão. E quando eu entrei e vi que era no parque aquático no mar, eu falei, caramba, que ideia. Porque se ele começou pequeno, ele começou simples. Com 2, 3, 4 brinquedos. E ele foi crescendo. E hoje ele, né, já é considerado o maior parque aquático do mundo. E eu pensei muito sobre isso na nossa vida, em termos de ideias que temos. Às vezes a gente acha que só fazer o que todos estão fazendo vai trazer o resultado. Então a gente acaba fazendo tudo igual. E com certeza o começo dele não foi fácil, mas ele chegou ali onde ele queria, né, num resultado muito bom de crescimento. E me fez perceber que a gente precisa, às vezes, inovar de uma forma que vai contra o natural. Quantos parques aquáticos você conhece, estruturados em terra? Vários. Quantos você conhece no mar? Eu não conhecia nenhum. Foi por isso que me rendeu ontem, o podcast de ontem me chamou a atenção, quando na praia eu me dei conta que era aquilo que esse rapaz estava fazendo de forma pequena. Começando com um,
brinquedo, mas ele estava ali servindo pessoas e fazendo alegria na praia. E esse sheik, ele já tá num nível enorme, mas a alegria das pessoas em pular, e aí esbarra, e aí cai, era igual. Ele tem hoje um serviço que beneficia ali o período que as pessoas estão na praia. E tem gente que gosta de ir na praia para fazer exercício, não gosta de ficar sentado tomando sol. Não sei se você conhece pessoas assim. Mas se não fosse esse tipo de atração na praia, tem pessoas que ficariam pouco tempo na praia, porque não são muito de sol, não gostam muito do aspecto da areia, enfim. Então é necessário existir, né, entretenimento para todos. E o que a gente aprende é essa questão do inovar. E às vezes o inovar, ele deve parecer tão solitário quando a gente pensa numa ideia que ninguém pensou. Eu imagino no início lá em Dubai, né, começar a fazer esse parque, não era algo grandioso, não era algo que as pessoas acreditavam que seria grandioso. A grandiosidade nasceu na mente desse homem, tenho certeza, por tudo que ele falou da história dele e do quanto ele queria crescer na vida. E é isso. O inovar é você, às vezes, olhar algo que até é simples de fazer, mas como é novo e como você não vai ter apoio, se torna difícil. Mas pense em ideias inovadoras. Pense naquilo que ninguém nunca fez. Se nunca nenhuma mulher atingiu o cargo de direção na sua empresa, queira ser diretora sendo mulher. Sabe, se você é um homem onde na sua família ninguém teve voz, queira ser a voz, queira ser ouvido por muitas pessoas. Isso é inovar. É fazer aquilo que ninguém esperava de você. Talvez ninguém esperava o sucesso desse rapaz em Dubai. Porque pelo que ele falou, ele quebrou muitas vezes. E então sofreu humilhação, sofreu o medo. Mas ele superou tudo isso e seguiu em frente. E hoje eu falo pra você que talvez também esteja passando por um período de humilhação, passando por um período de tristeza e não sabendo o que fazer. E aí existe um versículo da Bíblia que eu gosto muito, eu já repeti ele várias vezes para várias pessoas e para mim também ele fala demais, que diz assim: para cada humilhação você terá dupla honra. Deus, para os seus filhos, Ele está percebendo quando você está num processo onde você está sendo humilhado, onde você está passando por lutas no deserto e você não sabe o que fazer. Mas para essas pessoas, para esses filhos específicos que estão sendo humilhados, existe dupla honra. O tempo é o de Deus, não é na sequência, talvez leve anos, mas você vai ter uma dupla honra por aquilo que você está fazendo e que talvez te gerou uma humilhação momentânea. Não pare. Esse sheik não parou. Existe uma outra história que eu gostaria de trazer e que fala um pouco sobre isso. Um dos grandes autores que eu sou apaixonada, vocês sabem, é o Bob Proctor. Já falei algumas vezes em alguns áudios dele. Quando ele quis dar a guinada na vida dele, ele entendeu, a mente dele estava pronta para crescer. Alguém falou para ele que poderia dar muito dinheiro porque não tinha muitas empresas fazendo limpeza de banheiro. E ele começou assim, ele mesmo, indo nos banheiros de empresas à noite, ele fala, e começou a limpar banheiro, oferecer como serviço, né, limpeza de banheiros corporativos. Só que ele ia lá e ele limpava. Só que muito rápido a empresa cresceu e ele estava tendo muitos funcionários. E ele começou a sonhar grande, ele falou, quero que essa empresa esteja pelo país, não só nessa cidade. E ele cresceu e ele declarou que queria mais, e ele se tornou uma empresa milionária no ramo de limpeza. E depois ele pôde fazer outras coisas na vida, que é o que realmente fez com que a gente conhecesse o nome dele, que é na área de autoconhecimento, as palestras que ele deu, enfim. Mas olha que interessante, tem a ver com servir pessoas, ele fez um serviço que ninguém queria fazer. E tem a ver com inovação. Ele ia à noite, também não sei se existia naquela época uma empresa que não estivesse ali limpando junto com os funcionários, porque eu já trabalhei em muitas empresas no corporativo e as equipes de limpeza ficam o dia inteiro ali, junto com você, ali limpando o banheiro, limpando as salas, né? Mas ouvi que
Ele iniciou um negócio onde ele ia à noite, depois que fechavam os escritórios, ele entrava e limpava todos os banheiros. Mostra ali um esforço a mais e mostra também uma inovação, que era algo que provavelmente ninguém fazia. E ele ganhou muitos milhões de dólares com isso. Então é só para fechar esse tema de que às vezes tem uma oportunidade que a gente não está enxergando e o quanto é importante a gente às vezes parar um tempo na nossa vida para planejar, para pensar no tempo corrido e como a gente precisa sempre estar ali ganhando nosso dinheiro, fazendo dinheiro ali no nosso trabalho. Muitas vezes a gente não consegue ter esse tempo, mas se você tiver esse privilégio de ter alguns minutos do seu fim de semana livres, pense no que você está fazendo e em como você pode fazer melhor, em como você pode inovar, porque às vezes é esse tempo pensando e essa ideia implementada que vai fazer toda a diferença lá na frente, no seu sucesso, nos seus resultados. Façam um excelente dia.